Pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que todos estejam se cuidando aí, né? Vivemos a pandemia do coronavírus, que não tá para brincadeira. O coronavírus está por aí, né? O Brasil continua aí com números altíssimos de infecções e óbitos, tá certo? Então a gente não pode relaxar em relação à pandemia. E aqui no nosso curso virtual, nós continuamos, né? Estudando aí a teoria do conhecimento. E o tema que vamos debater hoje, o tema da nossa conversa, é o tema do dogmatismo e do ceticismo. Vamos ver o que é que essas palavras significam, né? E tá aí embaixo, vocês podem ver os temas que serão abordados, né? Os assuntos que fazem parte desse tema maior. É o problema do dogmatismo, o ceticismo radical e o moderado. Vamos lá, vamos começar a apresentação. Então, primeiro, o dogmatismo, né? A recusa de novas ideias. Vamos ver a apresentação aí, né? A palavra dogmatismo vem da raiz grega dogma, está escrito dogma aí em grego, né, entre parênteses, com as letrinhas gregas, né, que significa o que se pensa ser verdade. Um dogma é alguma crença aceita como verdadeira e que não é questionada. Desta forma, o dogmatismo é a atitude de não querer questionar o que acreditamos ser verdade. Isso é que é o dogmatismo, é a relutância, né, em questionar as ideias, tá certo? O dogmatismo pode se aplicar à religião, a gente vai ver que não é exclusivo, né? Mas não é uma atitude exclusiva deste tipo de crença. Não é só a religião que é dogmática, né? Mas muitas vezes a religião tem uma parte dogmática, né? Não toda, mas uma parte sim, né? Na área religiosa, das crenças religiosas, um dogma significa uma doutrina basilar, basilar que está na base, né? Considerada uma verdade de fé, que não é questionada precisamente por sua natureza fundamental. Então as religiões têm essas verdades de fé, que são consideradas verdades de uma natureza superior, que representa uma ligação com o divino, com o sobrenatural, tá certo? Com aquilo que é superior à racionalidade humana, verdades assim superiores, né? Transcendentes, transcendem a realidade material. E essas verdades de fé não são questionadas, né? Por isso que é uma religião, né? Se fosse questionar tudo, não seria religião, seria um estudo da religião, mas não seria a prática, né? Então, dogma muitas vezes é aplicado na religião, mas nem sempre, né? Nosso conhecimento mais básico, o senso comum, que é esse conhecimento do dia a dia que nós utilizamos para viver no mundo, né? Também é fácil encontrar exemplos de atitudes dogmáticas. A satisfação com velhas ideias, há muito já conhecidas, e a resistência ao questionar ou aprofundar estas noções. Então, não querer questionar o que você já entende, né? Já compreende, é muito comum no senso comum também. O dogmatismo vai contra o espírito científico, contudo, também existem exemplos de posturas dogmáticas na ciência. Então, um ou outro cientista que se acusou a aceitar uma teoria porque preferia mais a teoria mais antiga e tal. Então, também existem posturas dogmáticas na ciência. Então, não é só na religião, né? Qual o problema do dogmatismo? Vamos lá, né? O dogmatismo, no final das contas, pode ser uma constante no que diz respeito a várias de nossas crenças, né? Crenças religiosas, do senso comum, conhecimentos científicos, credos políticos também podem ser dogmáticos, tá certo? Governos totalitários, ditaduras, tendem a ter atitudes dogmáticas, enquanto que sociedades democráticas tendem a ter políticas menos dogmáticas, né? Mais abertas ao questionamento, a visões diferentes, enquanto que a estreiteza de visões, né? Não aceitar a dúvida, o questionamento, tende a ser característica de sociedades totalitárias, autoritárias, tá certo? Qual o problema desse dogmatismo, né? Vamos ver. Uma pessoa dogmática torna-se presa às velhas crenças que carrega consigo, não procura questionar o que acredita e tenta sempre evitar a dúvida. Isto pode até ser confortável, né? Muitas vezes é confortável não adquirir novos conhecimentos, né? Não questionar o que você já acredita. Mas será que é a melhor maneira de se viver? A atitude dogmática é uma atitude antifilosófica. A falta de abertura para os questionamentos e para as dúvidas petrifica as ideias da pessoa, que vai, pouco a pouco, perdendo a capacidade de se adaptar às novidades que surgem à sua volta. Então, a pessoa dogmática, na verdade, ela para de reagir, né, às novas descobertas, para de interagir com as novidades. Por quê? Porque não aceita, né, novos questionamentos, aprofundamentos das ideias que já existem, modificações. Então as ideias acabam ficando amarradas, né, petrificadas, tá certo? Então isso pode ser ruim para a nossa vida. Vamos lá. Então, vamos ver agora o outro lado da moeda, né? O contrário de tudo isso. Aí o ceticismo, né? O contrário do dogmatismo é o ceticismo. A palavra vem do grego skeptomai,
está aí escrito skeptomai em grego, né, com as letrinhas gregas, que significa examinar, procurar ou investigar, tá certo? Enquanto o dogmatismo é a postura de alguém que não deseja questionar suas crenças, o ceticismo propõe exatamente o oposto, colocar todas as crenças em dúvida. Então veja se dá para a gente fazer isso. O que é que vocês acham, pessoal? Vocês estão assistindo a aula em casa, dá para a gente colocar tudo que a gente acredita em dúvida, questionar tudo que a gente acredita? Deve dar um trabalho danado, né? Em contraste com a atitude antifilosófica do dogmatismo, o ceticismo é, na verdade, uma corrente da filosofia que se iniciou na Grécia Antiga com os ensinamentos de Pirro de Élida. Está aí os anos que Pirro viveu, né? 365 a 270 a.C. Aquela cabeça ali daquela estátua lá é a foto de Pirro, né? A foto da época, tá certo? De Pirro, tá certo? Vamos apresentar as ideias deste filósofo, esse tal de Pirro de Élida, mais adiante, tá certo? Não agora, antes a gente tem que introduzir mais a questão do ceticismo. A pergunta básica do cético é: ao que devemos nos agarrar como sendo certeza? Ou seja, quando estamos justificados em termos certeza de algo? Quando é que a gente pode dizer que a gente está certo de algum conhecimento? Essa é a pergunta básica do cético, tá certo? Vamos ver as maneiras como os céticos respondem essas perguntas aí. Tipos de ceticismo. Radical e moderado, né? Dependendo da maneira como esta pergunta é respondida, né? Pergunta sobre quando a gente pode ter certeza de alguma coisa, podemos classificar o ceticismo em tipos diferentes. Nesta aula vamos ver uma divisão básica, o ceticismo radical, também é chamado de filosófico, e o ceticismo moderado, que também pode ser chamado de ceticismo científico. O ceticismo radical, também chamado de filosófico, né, se caracteriza por questionar tudo. Já diz radical, né, aquele que vai até a raiz, que aprofunda muito mais os questionamentos. Né. Esta categoria de ceticismo inclui perguntas filosóficas como: devemos confiar nas informações dos nossos próprios sentidos? O que a gente vê, será que é verdade? O que a gente escuta, será que é verdade? Será que o mundo é representado para os outros assim como é para nós? Será que todo mundo enxerga a realidade da mesma maneira? 3. É possível garantir que, se algum fenômeno natural ocorreu de uma determinada maneira, ele vai continuar ocorrendo sempre da mesma forma? Né? Só porque uma coisa aconteceu no passado de uma maneira, vai continuar acontecendo da mesma forma no futuro? 4. Podemos confiar na nossa própria racionalidade. Note que o ponto 1, se a gente deve confiar nas informações dos nossos próprios sentidos, uma coisa é questionar o que a visão nos diz, o que a audição nos diz. O questionamento 4 é questionar a validade dos nossos próprios raciocínios. Se eu concluo a lei por A mais B, que isso vai dar uma conclusão tal, será que esse raciocínio é confiável? Se veio da gente, será que ele pode ser confiado? É muito profundo, né? Note a profundidade dos questionamentos acima. Elas tendem a colocar todo o conhecimento humano em dúvida, todo, tá certo? Já o ceticismo moderado, característico da ciência, coloca uma questão que pode ser formulada da seguinte maneira: será que temos uma base segura o suficiente para as nossas certezas? Então, o ceticismo radical, fala mais um pouquinho do radical, né, antes de passar para o científico. O ceticismo radical, ele é interessante para a filosofia, por quê? Porque as questões filosóficas, às vezes, elas querem examinar um problema até o seu limite possível. E o ceticismo radical filosófico, ele faz isso de maneiras diferentes, com filósofos diferentes, né? Não foi um filósofo cético só que propôs todas essas perguntas, vocês estão vendo aí na apresentação. Essas 4 perguntas, na verdade, foram apresentadas por filósofos diferentes. A pergunta 1, 2, 3, 4 são características de filósofos diferentes. Por exemplo, a pergunta 1 é a pergunta que Pirro fazia, né? A pergunta 2 também Pirro, mas outros filósofos gregos antigos faziam a pergunta 2 também, né? A pergunta 3 é a pergunta característica do ceticismo de Hume, considerado o problema de Hume, né? Só porque uma coisa aconteceu de uma maneira, será que ela vai continuar acontecendo? É o problema de Hume. E o 4 é um ceticismo que foi proposto por Descartes, que eu saiba por Descartes pela primeira vez, na dúvida da própria razão, mas também é proposto por Kant, né? René Descartes e Immanuel Kant, filósofos do período moderno. Só que eles não defendem essa pergunta, eles colocam como uma pergunta possível, no ceticismo possível, mas eles vão aí por caminhos diferentes, né, Descartes e Kant, em procurar respostas para essa pergunta, né? Por que a gente deve confiar na nossa própria racionalidade. Mas note que o interesse do ceticismo filosófico é a investigação dos limites da dúvida, né? É a primazia da dúvida sobre a certeza, e a ideia filosófica é que é possível construir teorias filosóficas que colocam todo o conhecimento humano em dúvida, tá certo? E essas 4 perguntas aí são bons exemplos de como fazer isso, né? Como colocar tudo na dúvida. Agora, para a ciência também precisa da dúvida, a ciência também utiliza a dúvida.
mas ela não quer colocar todo o conhecimento em dúvida, ela quer colocar uma parte, tá certo? Então esse vai ser o ceticismo moderado, vamos lá. Sim, mas é claro, vai primeiro falar agora do ceticismo radical, né? Esqueci que eu tinha botado esse slide aí, né? Falar um pouquinho de Pirro, pessoal. Um pouquinho de Pirro, né? Antes de chegar no da ciência. Aguarde um pouquinho aí, né? O exemplo do ceticismo radical que abordaremos nesta aula será o de Pirro de Élida, tá aí a foto de Pirro de novo, né? Fundador desta corrente, fundador da corrente do ceticismo, né? Conta-se que Pirro, durante sua juventude, fez parte do exército conquistador de Alexandre o Grande. Já ouviram falar de Alexandre, né, pessoal? Alexandre o Grande. Devido às viagens do exército de Alexandre o Grande, né, Pirro teve contato com várias culturas de povos distintos da Ásia, por exemplo, a cultura do povo babilônico e a cultura do povo do norte da Índia. Ele teve contato, tá certo? E esta experiência multicultural levou Pirro a questionar as crenças que ele detinha. É uma experiência de ter conhecido muitas culturas diferentes, tá certo? Isso que significa uma experiência multicultural. Retornando para a Grécia, passou a ensinar uma filosofia que indagava sobre a realidade, o que as coisas são, sobre como podemos conhecer o real, sobre a possibilidade do conhecimento, certo? E sobre como devemos nos comportar diante do nosso conhecimento da realidade. Ou seja, sobre como deve ser a atitude do ser humano diante da realidade sobre o nosso conhecimento do mundo, né? Pirro defende que não conhecemos a realidade. Isso pode deixar as pessoas bastante perturbadas, né? Bastante agoniadas por achar que não conhece nada, tal, mas Pirro se deve ficar tranquilo, tá certo? Você deve se comportar de uma maneira serena em face à impossibilidade de conhecer o mundo, né? Portanto, continuando a leitura aí, tudo que parece ser para nós de uma maneira pode parecer para outras pessoas de maneira diferente. Desta forma, a única coisa que podemos fazer a respeito do mundo é suspender o juízo. O que é suspender o juízo? É evitar formular conclusões sobre o que está à nossa volta. Então, isso deixava os gregos muito nervosos lá quando ele foi ensinar a filosofia dele na Grécia, né? Retornando das viagens com o exército de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morreu, ele voltou para a Grécia, foi ensinar filosofia. E com base nessa inspiração que ele teve, né, de ter tido contato com vários povos diferentes, e ele, quando começava a ensinar a filosofia dele, de questionar tudo, de colocar tudo em dúvida, de suspender o juízo sobre tudo, né, os gregos começaram a ficar meio aperreados, né, ficavam meio perturbados. E aí Pirro dizia, não, calma, rapaz, você deve suspender o juízo, mas você não deve se desesperar por causa disso. Ele defendia uma posição serena, né, que você devia procurar ter paz na alma, que é a palavra grega ataraxia, né, ausência de perturbações no espírito. Então vamos lá, vamos continuando. E o ceticismo da ciência, o ceticismo moderado, como é que é, né? Desta forma, Pirro inaugurou o pensamento cético, né? Seus ensinamentos levam as pessoas a questionar todas as suas crenças, todos os seus conhecimentos. Porém, existe uma versão do ceticismo que não chega a ser tão radical quanto a de Pirro ou de outros filósofos, é o ceticismo aplicado ao método científico, o ceticismo moderado. Considere as seguintes afirmações. Duas afirmações para a gente considerar aí, né? Hoje eu almocei e, segunda afirmação, Papai Noel existe e vive no Polo Norte. O ceticismo radical ensina que todas as crenças devem ser questionadas, o radical. Porém, do ponto de vista prático, parece que uma destas afirmações pode ser aceita com mais facilidade do que a outra. Qual é a que deve ser mais fácil de acreditar, pessoal? Que eu almocei hoje ou Papai Noel existe? A maioria das pessoas acreditaria na afirmação A, sem problema, né? Acreditaria na afirmação A facilmente. Mas poucas pessoas acreditariam em B. Por que isso? Olha. A afirmação hoje eu almocei não está propondo nada de extraordinário ou difícil de acreditar. Por isto, podemos aceitá-la com base em evidências muito tênues. Quais são as evidências que a gente tem para a afirmação hoje eu almocei? O fato de que quem está proferindo a sentença parece estar alimentado. Vocês estão olhando para mim aqui, parece que eu não estou com fome, né? E o fato de que no Brasil é comum as pessoas almoçarem todos os dias. Nem todo mundo almoça todos os dias, mas seria assim, uma constante da maioria das pessoas, né? Almoçar todos os dias. Note que estas são evidências fracas, mas como a afirmação é muito comum, evidências mais fortes não são necessárias. Essa já é a ideia do ceticismo moderado, do ceticismo simplificado, reduzido talvez, né? Porém, considere o caso da afirmação Papai Noel existe e vive no Polo Norte. Quantas evidências e quão fortes seriam necessárias para fazer alguém acreditar nela? A evidência que Papai Noel existe e vive no Polo Norte, né? Uma foto de Papai Noel no Polo Norte seria suficiente? A foto pode ser modificada no computador, né, pessoal? Um vídeo pode ser falso também, né? Pode ser com um ator fingindo ser Papai Noel, por exemplo. E se você encontrar uma pessoa vestida como Papai Noel,
que dê pessoalmente uma declaração sobre sua residência no Polo Norte. Seria suficiente? Uma pessoa vestida de Papai Noel pode ser um ator contratado para enganar os outros, né? Note que para convencer alguém desta sentença, Papai Noel existe e vive no Polo Norte, precisaríamos exigir evidências muito mais fortes do que a afirmação que hoje eu almocei, né? Este é o princípio, pessoal, do ceticismo moderado, o princípio do ceticismo científico. Um princípio importantíssimo para a prática científica. Tudo pode ser questionado, mas, qual é o detalhe do ceticismo moderado? Afirmações comuns exigem apenas evidências fracas, enquanto que proposições extraordinárias exigiriam evidências extraordinárias. Então é assim que a ciência trabalha, tá certo? A ciência ela procede dessa maneira. Ela questiona tudo pode ser questionado na ciência. A ciência tem um pezinho lá no ceticismo, tá certo? Só que não é o ceticismo radical, o filosófico, que vai levar a dúvida ao limite máximo. Por quê? Porque a ciência precisa ter algum conhecimento para poder ser ciência, né? Não tem interesse em questionar tudo. Então a ciência organiza uma hierarquia das afirmações. Uma afirmação tranquila, que todo mundo aceita, não precisa de muita evidência. Uma evidência fraca já é suficiente. Só que uma afirmação extraordinária, essa precisaria de muita evidência, tá certo? Então, por exemplo, você dizer assim que a lei da gravidade de Newton está correto, se você fizer um experimento e bater um experimento só, já é suficiente, né? Porque já é muito bem aceita a teoria da gravidade de Newton, já foi feito muitos experimentos sobre isso. Então, um único experimento que você mostre para mostrar que a teoria da gravidade de Newton está correta, já é suficiente. Mas, imagine uma teoria física extraordinária, né? Uma teoria física aí sobre uma força desconhecida que nunca foi visto antes, né? Ou então uma teoria sobre a existência de naves espaciais de outros planetas que visitem o planeta Terra e abduzam pessoas. Ou então uma afirmação aí sobre uma teoria, né, sobre a existência de fantasmas, né? Fantasmas estão por aí mal assombrando as pessoas nas casas. Essas afirmações, essas sim exigiriam evidências muito fortes, porque iriam contra o que é aceito, entendeu? Porque iriam contra aquilo que é considerado o paradigma comum da ciência. Paradigma é o quê? São as crenças padrão, né, dos cientistas desse período histórico que a gente vive. Eu tenho uma aula que eu explico o que é paradigma em outra aula aí, tá certo? Gravada no meu canal do YouTube, já tá lá, tá certo? Então, assim, note que é necessário ter uma classificação da hierarquia das sentenças, né? As afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, mas não são todas as afirmações que são extraordinárias. Então, essa é a maneira como a ciência ela usa o ceticismo, mas de uma maneira moderada, tá certo? Uma forma assim, reduzida do ceticismo. E é, claro, uma coisa importantíssima para a ciência, porque a ciência não pode ser dogmática, apesar de que às vezes acontece um cientista ser dogmático, ter uma atitude dogmática. Em geral, a ciência não pode ser dogmática, tá certo? O ceticismo é fundamental para o método científico. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E fiquem bem e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!